Gostaria de convidar o pregador, nosso professor dessa aula inaugural, o reverendo Sebastião Veiga Gonçalves. Irmãos, reverendo Sebastião é querido e é conhecido da maioria de nós, mas pode ser que alguns ainda não o conheçam mais a fundo. Eu queria, então, fazer uma breve apresentação. O reverendo é casado com a Sara, ela está presente aqui, e seus filhos são Débora, Azaf e Sara também, 4 netinhos e um quinto no forno. Isso é bênção, não é, reverendo? Ele tem sido usado pelo Senhor, especialmente ali no nosso seminário presbiteriano. Quando eu fui para Uberlândia, eu era o coordenador acadêmico do seminário e o reverendo Sebastião me substituiu naquela ocasião, ficou mais de 10 anos ali nessa posição, e é professor de diversas matérias na área de teologia sistemática, pastoral, exegética, e é também o secretário sinodal de apoio pastoral do Sínodo Central de Brasília, e professor da nossa Escola Bíblica Dominical já há muitos anos. Quem já teve aula com ele, já pôde beber dessa fonte abençoada aí. E nós o convidamos, então, para dar o start aqui na nossa Escola Bíblica Dominical com a aula inaugural desta manhã. Que Deus abençoe, reverendo, e possa falar ao coração de toda a igreja. Obrigado. Vou pedir para projetar a apresentação, por favor. Caros irmãos, estimadas irmãs, que o Senhor Deus bendito... Sebastião, você quer pedestal? Pode ser. Vou pedir a equipe para trazer um pedestal aqui para o reverendo, que esse aqui não serve. Já vão trazer, tá? Então, que o Senhor bendito nos abençoe, irmãos, com graça, paz e esperança. Eu também saúdo nossos irmãos e amigos que nos veem também de forma remota e que também estão participando desta aula. Irmãos, eu tenho muita gratidão porque o conselho dessa igreja, na pessoa do reverendo Marco Antônio, me convidou para essa abertura da Escola Bíblica Dominical deste ano, o Ano da Esperança. E nós tivemos, no mês de janeiro, classes extraordinárias aqui que falaram sobre a esperança escatológica. E, de algum modo muito apropriado, falaram das ações no tempo presente que essa base de fé ilumina, ou seja, quanto mais nós tivermos certeza, as nossas certezas definirão as nossas ações. E isso é extraordinário. Bom, eu vou tentar ajustar aqui. Acho que agora está bom. Bom, então, eu também vim contribuir, irmãos, com vocês na formação espiritual dos irmãos. E então propus, na nossa conversa com o reverendo Marco Antônio, que gostaria de falar dentro desse tema do Ano da Esperança. Neste tema, fortaleça sua esperança no Senhor. E o texto que vai nos orientar, você pode já abrir para ver, é Tito, no capítulo 2, dos versos de 11 a 15. Ok. Então eu vou pedir a ajuda dos irmãos no seguinte: eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares, ok? Então eu começo lendo assim:
porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Irmãos, vamos orar. Eu acredito que tudo que for construído no seu coração de forma piedosa nesta manhã, será porque o Espírito Santo, nosso Deus bendito, está aqui conosco, iluminando o nosso coração e permitindo que seja gerado dentro de nós essa semelhança com Deus vivo e esse amor pela sua palavra. Então, vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, glorificado seja o teu santo nome. Nós, teus filhos e filhas, nos reunimos em teu nome para a tua glória, pela mediação do Senhor Jesus Cristo. E rogamos, ó Deus, o teu favor fiel, pedindo que a iluminação do Senhor, Deus e Espírito Santo, venha sobre nós, para que a tua palavra, Senhor, não volte vazia ao ser lançada aos nossos corações, mas para que ela prospere, gerando em nós, ó Deus, ternos afetos de profunda gratidão e adoração pelo teu bendito nome. Então ajuda-nos neste propósito, que a tua palavra entre, ache lugar, ilumine o que está ainda, Deus amado, nebuloso dentro de nós, e vá trazendo a luz da tua redenção bendita, para que a gente possa, ó Deus amado, experimentar uma profunda conversão dos nossos afetos e, de fato, adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade nesta manhã. É a oração que te fazemos, Pai Santo, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, há 23 anos e 5 meses, aproximadamente, o mundo foi assombrado por uma grande tragédia que ocorreu no Mar do Norte. Sendo mais específico, ocorreu no Mar de Bering, que fica no Oceano Glacial Ártico, ao norte da Rússia e ao norte da Noruega. Um submarino nuclear de 2 grandes reatores nucleares, este submarino, o Kursk, o K-141, ele teve um acidente terrível. Só para você ter uma ideia das dimensões desse submarino, ele tinha 154 metros de comprimento. Isso equivale a mais ou menos 3 vezes o tamanho de uma piscina olímpica, para você ter uma ideia. Ele tinha 18 metros de largura e uma altura equivalente a 4 andares. Pense nisso, a enormidade deste submarino. Este submarino tinha, na época, uma tripulação de 118 pessoas. E o que aconteceu nesse dia fatal, o dia 20 de agosto de 2000? Quando ele estava passando pelo Mar de Bering para contornar e chegar até a Groenlândia, esse era o destino dele, 2 torpedos acidentalmente explodiram e abriu um rombo frontal, e isso levou o submarino a submergir até alcançar a profundidade máxima do Mar de Bering, em torno de 280 metros. No ato da explosão, desses 118 tripulantes, 95 tripulantes morreram imediatamente, por causa da explosão,
por causa das águas geladas que entraram para dentro do submarino. 23 tripulantes ainda escaparam porque estavam dentro de cubículos fechados, compartimentos fechados, lacrados dentro do submarino, fazendo as suas tarefas rotineiras. Eles ouviram a explosão e quando o submarino alcançou o fundo do mar, eles começaram desesperadamente a conversar entre eles para saber o que havia ocorrido. Eles tinham contato entre eles, estavam separados entre eles, não havia nenhuma possibilidade deles tentarem se juntar, as águas invadiram o submarino, mas eles tinham comunicação ainda com o mundo exterior, com a base que estava controlando aquele submarino. Irmãos, o mundo acompanhou por 48 horas o desespero desses 23 sobreviventes, que em grande angústia eles enviaram fortes apelos, implorando por socorro e perguntando se havia esperança de serem resgatados. A Rússia recusou todo e qualquer pedido de ajuda que foi ofertado por nações que tinham tecnologia para fazer esse resgate submarino. Na verdade, eles não queriam que essas tecnologias de resgate entrassem com seus submergíveis para dentro do submarino e fotografassem o submarino e, de certo modo, tivessem acesso a segredos bélicos que aquele submarino tinha. Isso causou um enorme constrangimento no parlamento russo, porque até mesmo o presidente do parlamento disse que isso foi um erro terrível, porque, afinal de contas, por que priorizar segredos militares ao invés de salvar vidas humanas? Perceba. E aí o que aconteceu, irmãos? Esse grito que vinha das profundezas foi repetido durante 2 dias, 48 horas, ininterruptamente, em todos os canais de televisão do mundo. Uma só frase: há esperança para nós. Pense nisso, irmãos. O mundo todo estava comovido ouvindo esta frase: há esperança para nós. Esse foi o grito das profundezas, um grito abafado pela pressão das águas geladas, escuras e profundas. Nós podemos fazer uma analogia aqui com a realidade da humanidade. Assim como aquele submarino, hoje a humanidade também vive nas profundezas do egoísmo, da soberba, da indiferença, da maldade, da crueldade, da lascívia, da avareza e tantos outros pecados que os mantêm aprisionados e distantes uns dos outros, mas também separados da intimidade e comunhão com Deus, o seu Criador. Contudo, a gente, quando começa a considerar essa realidade a partir dessa analogia, nós vamos ver que também existem aqueles que, ainda que vivendo nesse mundo de desesperança, estão gritando por socorro, estão perguntando se há esperança, mesmo diante de tal cenário catastrófico. Eu imagino que nessa manhã a gente tenha recebido aqui na IPN algumas pessoas que vieram a essa igreja com seu coração bem pequeno, talvez carregando algumas angústias, talvez carregando alguns dilemas que são maiores do que a própria pessoa. Pessoas que vieram aqui pressionadas, que carregam o choro, o lamento, arrastando por toda a semana e talvez há dias. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês: vocês chegaram no lugar certo, viu? Louvado seja Deus por isso. O meu entendimento, convivendo, como o reverendo Marco Antônio falou, já há bastante tempo aqui na igreja, é que esta igreja é um lugar especializado em angústias humanas. Isso significa dizer que qualquer dor que você tenha no seu coração, você que veio aqui talvez com essas dores, com essas angústias,
Nós temos aqui pastores sábios, nós temos presbíteros sábios, nós temos oficiais sábios aqui, capazes de ouvir seu coração, te dar um abraço, orar por você, agendar um encontro durante a semana para conversar sobre os dilemas da sua vida. Então eu queria dizer para você não sair daqui do mesmo jeito que você entrou, sabe? Eu queria que você se permitisse ser cuidado por esta igreja. Não sei como é que você entrou aqui, mas Deus sabe, e neste momento eu estou dizendo, permita-se ser cuidado. Amém? Era isso que eu queria dizer inicialmente para você. Amados, o texto que nós estamos lendo e que lemos aqui fala sobre o nascimento da igreja de Creta, porque, só para eu atualizar historicamente os irmãos, né? Ao término da terceira viagem missionária, Paulo, ele retorna levando muitas ofertas das igrejas da Macedônia para amparar as necessidades da igreja de Jerusalém. E chegando lá, ele, obviamente, é reconhecido pelos inimigos da fé, e ele é ameaçado, inclusive, de morte. Ele apela para César, e em função disso, ele então é levado para Roma. Um centurião chamado Júlio é designado para levá-lo até Roma. Ele entra num navio mercante, e só que essa viagem, irmãos, ela vai acontecer num tempo muito difícil. Ela vai acontecer no início do inverno europeu. E o inverno europeu no mar Mediterrâneo é marcado por violentas tempestades, águas agitadas. É um tempo assim muito difícil para navegação no mar Mediterrâneo. Tanto é, irmãos, que esta viagem ela vai ser interrompida quando eles contornam a ilha de Chipre, eles vão chegar na Lícia, e aí por causa das ventanias, dos fortes tempestades no mar, eles vão parar em Creta, e eles vão parar 3 meses em Creta, viu? Vão ficar 3 meses em Creta, esperando melhores condições para o barco seguir para Roma. Esse era o destino de Paulo naquela época. Então, irmãos, aqui está no mapa mais detalhado para você ver, inclusive ali tem uma rajada de vento noroeste. Esse vento era muito, muito poderoso, ele gerava, inclusive, furacões, né, tufões marítimos. E isso, o que aconteceu aqui é que, nesse pouco tempo que Paulo fica em Creta, 3 meses, como eu falei, ele, então, obtém permissão do centurião Júlio para evangelizar na ilha. E o que ele faz, então? Ele viaja com uma escolta, ele vai com os seus companheiros, colaboradores, e ele vai, então, por aqueles povoados de Creta. E o que ele faz, então? Num processo muito rápido de evangelização, ele vai, então, reunindo famílias em torno do Evangelho. Ele está começando a plantar igrejas, mas não tem tempo para consolidá-las. Por que isso? Porque logo que deu uma melhora no tempo, o centurião Júlio falou com o armador do navio, e eles decidiram que era melhor partir e tentar abrigar-se em Fênix. Os irmãos estão vendo aí no mapa, que esse porto ele ficava atrás de uma cordilheira, e assim seria uma barreira natural para os fortes ventos. Mas o que ocorre? Quando eles entram no navio, o forte vento os leva para fora da rota, e eles vão chegar perto da ilha de Malta, e vocês sabem a história, né? Ocorre ali um naufrágio e etc. e tal. Mas aí o que ocorre? Quando Paulo tem, então, a liberdade de escrever uma carta, ele escreve esta carta a Tito, porque Tito foi deixado em Creta para consolidar a obra de evangelização que Paulo tinha começado. Então, Paulo escreve a Tito para instruí-lo e, objetivamente, para preparar uma liderança fiel por 3 motivos. Quais motivos? Primeiro, Tito precisava exercer um pastorado fiel nas igrejas de Creta, que estavam ali, sufocadas
pela pressão de uma cultura terrivelmente ímpia, alienada e inimiga de Deus. Perceba isso, fique com a imagem do submarino na sua mente, né? Pressão, sufoco, agonia, era isso que aquela jovem igreja estava sofrendo naquele ambiente terrivelmente contrário ao Evangelho. Tito também precisava defender a jovem igreja cretense do contínuo assédio dos judaizantes. Terceiro, Tito precisava lutar contra a conhecida inércia cretense, a fim de ter sob sua liderança um povo zeloso de boas obras. O texto que nós lemos, capítulo 2, de 11 a 15, vai explicar como é que a esperança cristã produz essa vitalidade do Evangelho, atuando num cenário absolutamente hostil à fé cristã. Assim, irmãos, Deus, nesta manhã, quer nos ensinar 3 coisas que a gente tira desta palavra que Paulo nos trouxe. Primeiro, que nós precisamos fortalecer a nossa esperança pela precisão bíblica. Em segundo lugar, que nós precisamos fortalecer a nossa esperança ajustando o foco cristocêntrico. Terceiro, que nós precisamos fortalecer a nossa esperança permanecendo na saudável tradição cristã. Esse é o roteiro da nossa conversa nesta manhã. Assim, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto aí. Fortaleça sua esperança pela precisão bíblica. O texto que nos orienta nessa reflexão inicialmente é Tito 2, de 11 a 12, quando nós lemos: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, precisão bíblica. Quando eu estava pesquisando o que é isso, por que Paulo dá tanta ênfase nisso nas suas cartas, me deparei com uma situação do reverendo John Stott, grande mestre bíblico já falecido, quando ele diz assim: olha, a mente bíblica não é a que cita versículos, mas a que raciocina dentro de parâmetros das Escrituras, segundo o Espírito das Escrituras. E aí eu quero começar a partir desta citação dizendo que muita gente acha que pelo fato de ler a Bíblia, decorar versículo, está tudo resolvido na sua vida. Não está. Nós precisamos deixar que essa palavra entre no coração, molde a nossa cosmovisão, nos ajude a olhar para a nossa existência, pensar eticamente, pensar como a mente bíblica, tomar boas decisões iluminadas pelo favor e pela orientação do Senhor. De algum modo, nós deveríamos ter essa sabedoria, ou ser inseridos nesse caminho sábio. Assim, queridos irmãos, quando nós olhamos para isso, então, veja, para onde nós iremos agora? Fortaleça a sua esperança pela precisão bíblica. A primeira coisa que eu quero falar aqui, olha, pela precisão bíblica, sabemos que a esperança viva, ela é pactual, ela é intencional e ela é propositiva. No verso 11 que nós lemos, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, Paulo lembra a Tito, e nos lembra também, que nós jamais devemos esquecer quem nós éramos, e nem de onde nós estávamos. Irmãos, nós estávamos perdidos, nós pecamos contra Deus, nós quebramos as suas leis, nós merecemos o seu juízo santo, seu santo julgamento, porque nós violamos a sua lei. Você ainda está lembrado da história do submarino Kruski que eu contei agora há pouco? Irmãos, nós estávamos nas profundezas da miséria do pecado, e nós lá dessa profundeza clamávamos: Senhor, há esperança para nós, mas em vez da chegada da ira de Deus por causa dos nossos pecados,
Nós vimos a chegada da sua misericórdia e da sua compaixão. Nós fomos resgatados pela generosa graça do Senhor Jesus Cristo, que nos possibilitou-nos vivermos uma esperança viva, como descreve Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, verso 3, quando ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, irmãos, a graça de Deus chegou até nós nas profundezas onde nós estávamos, mortos nos nossos pecados, fomos alcançados pela esperança, fomos alcançados pelo Senhor que nos deu essa esperança viva. Irmãos, o entendimento de Paulo é que essa esperança viva ofertada pelo Senhor Jesus Cristo é de natureza pactual. E para a gente entender melhor este conceito, nós precisamos da precisão bíblica, nós necessitamos da precisão bíblica do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que para os israelitas a esperança não era indefinida, não era vazia, não era incerta, não era uma ilusão, mas era uma expectativa confiante e viva, enraizada em Deus, por causa do seu caráter revelado e por causa das suas ações salvadoras. Quando você lê o Salmo 78, 3 e 4, você vai ver essa grande verdade aí, porque diz assim: o que vimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não o encobriremos aos seus filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Havia um cuidado piedoso dos pais de ensinarem os seus filhos sobre as maravilhas do Senhor, sobre o caráter salvador do Senhor, sobre as obras de redenção do Senhor. E essa cultura que passava de pai para filho ia criando no coração daqueles antigos israelitas a esperança viva, concreta, real, do chão da vida. Assim, meus irmãos, os servos do Senhor, ao longo da história, sempre tiveram consciência de que a sua esperança estava enraizada em Deus. E por isso, eles tinham intimidade com Deus e viviam sob as bênçãos da aliança. Quer ver um texto maravilhoso? Salmo 25, 14, quando diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Perceba, o Senhor, Deus bendito, todo-poderoso, tem uma aliança, e essa aliança Ele revela amorosamente, bondosamente, àqueles que o amam, àqueles que estão em aliança com Ele, àqueles que amam a sua presença. O Senhor traz para perto de si, o Senhor fala ao coração. Queridos irmãos, para melhor entendimento, veja, Sir Henry Wheeler Robinson, esse extraordinário teólogo bíblico britânico, ele, quando fala no seu livro As Ideias Religiosas do Antigo Testamento, no capítulo 5, quando ele fala sobre o sentido da aliança, o significado da aliança, ele diz assim: a base da esperança de Israel é a relação peculiar que existe entre ele e Yahvé. O Deus que tirou o seu povo da escravidão liga-se a ele. Ele é fiel e suas promessas não podem falhar, visto que os israelitas lhe pertencem, e porque ele é digno de confiança, podem confiar nele com plena confiança. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico profundamente emocionado quando eu olho esse tipo de percepção. E isso me fala muito ao coração, porque o nosso Deus é pactual. Ele se relaciona mediante o pacto. Ele nos chama para estarmos relacionados com Ele na base da aliança. E é com base na aliança que Ele fará
tudo para o nosso bem, Ele nos encaminhará no seu temor reverente, Ele cuidará fielmente de nós. Assim, queridos irmãos, a precisão bíblica do Antigo Testamento, portanto, afirma que a esperança é pactual, pois a sua base é a aliança com o Senhor. Esta realidade ela é espiritual, ela tem ampla continuidade no Novo Testamento. A precisão bíblica também diz, irmãos, que a esperança ela é intencional. Veja, o Senhor Deus, eternamente bendito, nosso Pai amado, que nos reuniu em torno dele, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, e em sua aliança com o seu povo, de acordo como testemunha Jeremias, no capítulo 29, verso 11, veja aí, diz assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu estou lendo aqui a versão da Almeida 21. É interessante a gente observar que este Deus, que é pactual, que se relaciona com base na aliança com o seu povo pactual, Ele mesmo diz para este povo: preste atenção, povo meu, eu vou mostrar o meu rosto, eu vou mostrar o meu coração, eu vou dizer a minha intenção para vocês. A intenção do Senhor sempre é fazer o bem para o seu povo. E veja o que nos diz o texto de Jeremias, é extraordinário. Ele diz assim: eu tenho planos a vosso respeito, planos de paz, para pacificar o seu coração atribulado, para pacificar as suas estruturas desequilibradas, que sofrem impacto, que você chora, que você sente agonia. Eu sou o pacificador da sua vida. Eu tenho planos de paz para você, não de mal. Eu quero dar um futuro para você. Eu quero te dar uma esperança. Irmãos, essa palavra futuro aqui para mim, quando a gente olha lá para o Apocalipse, Reverendo Marco Antônio, isso é extraordinário. O centro do Apocalipse, sabe, quando eu lembro quando eu dava assim, aqui na IPN, as aulas sobre Apocalipse, eu dizia: gente, qual é o centro do Apocalipse? Aí o pessoal ia para o meio do livro, né? Diz: não, gente, o centro do Apocalipse é o capítulo 4 e o capítulo 5. Por que isso? Porque o capítulo 4 fala do grande conselho do céu, o Senhor reunido, tomando decisões. E o capítulo 5 mostra que aquela mesma sala, com aquele trono, estava vazia, mas ali agora entra em cena o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, irmãos, esta cena é tão extraordinária, porque João está ali, mas João está lá embaixo também. João está lá embaixo quebrando pedra de calcário. Ele já é um senhor idoso, ele quebra pedras, esse é o castigo romano, ele está no exílio. E ele então quebrando pedra, ele está ali, sabe, inalando aquele pó de cal, e isso vai petrificar o pulmão dele, ele vai morrer desse jeito, percebe? Esse era o destino dele, segundo o Império Romano. Mas aí o Senhor o leva para o céu para ter uma visão da realidade, acima de todas as outras realidades. E o que é que nós vemos aí? João olha para a realidade dele lá embaixo, e olha para aquele trono, e ele vê um livro lacrado com 7 selos, e ele diz assim: mas que livro é aquele? Aquele é o livro da história. E ele olha para ele e diz: mas ninguém vai abrir esse livro. Significa que a minha história está estagnada, significa que não vai haver futuro. E ele começa a chorar, irmãos. Quando você lê o capítulo 5, você vê João chorando copiosamente, porque ele está diante de uma realidade, a possibilidade dele terminar ali daquele jeito, quebrando pedra, a história não continua, não avança, todos os seus esforços estão estagnados. Até que um dos anciãos do céu bate no ombro dele e diz: não chora, porque o Cordeiro de Deus venceu para abrir o livro. Glorificado seja o Senhor. Sabe o que acontece? O Cordeiro de Deus aparece nesse momento no trono, e ele então vai quebrando os selos. E aí a consolação vem para o coração de João, porque ele sabe: agora sim, a história tem continuidade. Cumpre-se a palavra de Jeremias, porque o Senhor nos dará um futuro. Tenha esperança, querido irmão.
Tenha esperança, querida irmã. Se você entrou aqui nesta manhã, não achando que há futuro para você, desesperançado, saiba, esta palavra é para você. O Cordeiro de Deus venceu para te dar esperança. O Cordeiro de Deus venceu para alavancar a sua história, para entrar na sua história e te dar sentido, com planos de paz e não de mal. O Senhor Deus bendito é o nosso Deus extraordinário. Assim, irmãos, por isso que a gente olha e pode dizer que a esperança ela é pactual, ela é intencional. A intenção do Senhor é nos dar um futuro e nos dar esperança, mas também a esperança ela é propositiva, veja. Por isso, nós somos cristãos, e como cristãos, nós já não somos mais forasteiros nem estranhos. Nós estamos em Cristo, nós somos família, nós somos herdeiros segundo a promessa. Nós temos esperança porque temos suas promessas. Nós temos suas promessas porque temos aliança com Deus. Nós temos aliança com Deus por causa do sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor. Assim, queridos irmãos, pelo divino poder do Senhor, revelado na relação de aliança, nós podemos ter firme esperança no fiel cuidado do Senhor nessa vida e na eternidade que passaremos ao seu lado. Fortaleça a sua esperança pela precisão bíblica e veja que, pela precisão bíblica, nós sabemos como a esperança atua no presente. Lemos no verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, está nos ensinando como viver para glorificar a Deus. Está nos treinando para dizer não à impiedade e às paixões mundanas. Esperança sempre vai nos levar ao crescimento e à transformação. Enquanto o Senhor não chega, e eu lembro de ter ouvido isso numa recente pregação do reverendo Marco Antônio aqui. Gente, enquanto o Senhor não chega, nós precisamos continuar amando a Deus e as outras pessoas. Enquanto o Senhor não chega, nós precisamos continuar compartilhando o Evangelho, fazendo discípulos e boas obras em seu nome. Enquanto o Senhor não chega, nós precisamos continuar ativos, sabe? Com o nosso coração vivo para Deus, testemunhando da vitalidade do Evangelho. Nós somos transformados à medida que nós servimos, por uma esperança que perdura. Pense nisso. Irmãos, a esperança perdura porque ela foi lá na frente e ela viu a vitória no futuro e ela trouxe então a memória salvadora da vitória que trará a consumação de todas as coisas. Por isso que ninguém vive sem esperança. E por isso que nós precisamos viver com a esperança viva no Senhor. Quando você sabe como é que a história termina, você não fica abalado com as ameaças no meio da jornada. Pense nisso. Quando nós pensamos sobre isso, quando nós percebemos que a batalha já está vencida, quando nós temos ideia de que a vitória já está concretizada, quando nós já sabemos o final, então a esperança da vitória, pense nisso. Molda a maneira como nós adoramos hoje. Molda e purifica a nossa motivação para servir no tempo presente. E também reorienta a maneira como nós priorizamos o nosso tempo hoje. Olha, gente, à luz de tudo que foi falado até o momento, há duas perguntas que honestamente nós precisamos responder. Primeiro, estamos realmente dizendo não à impiedade? Segundo, estamos realmente dizendo não aos nossos desejos mundanos? Sabe por quê? Porque nós pecamos quando nós esquecemos o que Deus fez por nós. Nós pecamos quando nós não mantemos a nossa mente bíblica e nem focada no Senhor Jesus Cristo. Então, uma recomendação prática para você aqui, viu? Leia a Bíblia, leia mais a Escritura. Tenha por hábito ler a palavra do Senhor. E todas as vezes que você encontrar um personagem bíblico, sabe, tenha essa curiosidade, sabe, de
aprender a partir de suas contribuições, vivenciar dos seus legados devocionais, das suas afirmações de fé, das suas escolhas éticas. Procure conhecer, veja ali, olha, como é que esses personagens responderam à graça de Deus nos cenários da vida, com esperança firme. Procure perceber na sua leitura como é que eles aprenderam a lidar com suas próprias crises, com as suas lutas existenciais e com seus pecados. Procure aprender como é que eles cresceram na fornalha da aflição para manter o testemunho fiel em seus dias. Procure entender como é que eles transmitiram a tocha da fé para os seus filhos. A Bíblia nos informa isso. É uma outra maneira de você ler a Escritura e, com mais sentido, significado e valor, se apropriar da riqueza do conselho que o Senhor tem para todos nós. A segunda coisa que Tito aprende de Paulo, dentro do conselho que ele passou, irmãos, é esse. E a gente pode inferir aqui assim, olha, fortaleça a sua esperança, ajustando o foco cristocêntrico. E o texto para a gente pensar é o verso 13 e 14, que diz assim, olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar, presbítero Josimar, esse tema aqui especificamente de ajustar o foco cristocêntrico, eu me deparei, irmãos, com algo que me fez chorar profundamente quando eu estava pesquisando. Eu me deparei com esse fragmento de oração de Jonathan Edwards. E ele disse assim, ó Deus, carimbe a eternidade em meus olhos. Isso está dentro de uma oração que ele fez. Gente, eu parei tudo que eu estava fazendo, eu coloquei a mão na Bíblia, coloquei a mão no meu coração e disse, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso que a eternidade esteja diante dos meus olhos. Eu preciso, Senhor, que de algum modo, as minhas cogitações, as minhas projeções, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu estimo, seja somente o Senhor e a Tua glória. Porque tudo mais, Senhor, se desvanecerá. Tudo mais passará. E sabe, meus irmãos, pense bem, será que não mudaria radicalmente todas as coisas na sua vida se você sempre estivesse vendo a vida por meio do reino de Deus, da vontade do Senhor, da glória do Cordeiro de Deus? Será que não mudaria a nossa maneira de valorizar as coisas, de pensar na realidade? Pense nisso. Isso me levou às lágrimas, irmãos. Portanto, aqui nós vamos ver 3 benefícios dessa prática de ajustar o foco cristocêntrico para fortalecer a nossa esperança. Veja, fortaleça a sua esperança ajustando o foco cristocêntrico. E o primeiro benefício está aqui, irmãos. Porque ajustar o foco cristocêntrico nos deixará mais sóbrios e levará ao contínuo arrependimento. Veja o texto, verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos, Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 7, diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Irmãos, nós estamos diante de uma realidade. O Senhor Jesus Cristo realmente voltará uma segunda vez. Viu? Ele voltará.
E ele voltará para aqueles que estão aguardando a sua vinda. E esses vão correr para ele para abraçá-lo. Mas aqueles que o desprezaram, aqueles que fizeram como se não valesse a pena, ou se isso fosse coisa de somenos importância, vão ser surpreendidos por um terror, por um senso de dívida, por alguma coisa indefinível que vai fazer com que, ao invés de amarem a vinda do Senhor, vão ficar tomados de um profundo pavor e de uma tremenda angústia. Assim, meus irmãos, digo-vos, à luz da palavra do Senhor, que o fato da segunda vinda de Jesus ser iminente deveria ser um alerta tanto para os crentes como para os incrédulos, levando-nos ao arrependimento e à sobriedade. Veja o que Pedro diz na primeira carta, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo está realmente voltando. Então, irmãos, que sejamos encontrados com corações esperançosos, praticando a fé, o amor e vivendo na esperança, que sejamos encontrados acordados, prontos e esperando ansiosamente a vinda do Senhor. O segundo benefício de você ajustar o foco cristocêntrico para fortalecer a sua esperança é isso aqui, irmãos, veja. Ajustar o foco cristocêntrico nos dará esperança no quebrantamento e no sofrimento da espera. Diz o texto, veja, verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Irmãos, nós vivemos no mundo de pecado, sofrimento e dor. Mas a Bíblia diz que não devemos desanimar. Você lembra do que Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18? Ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja, irmãos, Paulo, mesmo passando por tanto sofrimento e a caminho de um sofrimento muito maior, ele diz então isso daqui, ele fala, olha, não tem comparação. Os sofrimentos que nós passamos na era presente não se comparam com a glória que está prometida e com a glória que finalmente vai acontecer por causa da bênção do nosso Deus. Irmãos, Apocalipse 21, de 3 a 5, nos traz aqui uma das promessas mais extraordinárias da Escritura. Verso 3 diz assim, então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, estas palavras daquele que tem a última palavra, Jesus tem a última palavra sobre o sofrimento, Jesus tem a última palavra sobre a dor, Jesus tem a última palavra sobre o luto, Jesus tem a última palavra sobre a perda, Jesus tem a última palavra sobre a morte, e ele diz, eis que faço nova todas as coisas. Isto é profundamente consolador para todos nós, irmãos. Aqui reside a nossa esperança, reside nas palavras do Senhor, reside naquele que jamais pode mentir, reside naquele que estabeleceu os céus e a terra, e os céus e a terra estão firmados por causa da palavra do Senhor. Assim, irmãos, como servos do Senhor, nós temos uma esperança segura, viva, eterna, que não muda quando sofremos, ou não muda quando a ruína deste mundo surge ao nosso redor. Nós precisamos ter uma visão esperançosa da eternidade, daquele dia em que a morte perderá o seu aguilhão e a justiça de Deus finalmente prevalecerá de uma forma plena. Sendo assim, irmãos, apeguemo-nos à esperança da redenção futura, mesmo no vale do sofrimento.
O terceiro benefício de você ajustar seu foco cristocêntrico, ou seja, conhecer melhor Jesus, amar mais a sua obra, e você vai ajustando, né, Pacheco? Você vai ajustando para enxergar melhor. Está embaçado? Ajusta mais isso. Imerge na Bíblia. Olha para a experiência. Vê Jesus no dia a dia. Isso aqui é ajustar o foco cristocêntrico. Então, irmãos, o terceiro benefício é esse aqui. Veja, ajustar o foco cristocêntrico nos dará uma nova identidade, um novo significado na nossa missão cristã. Nós lemos a continuação do verso 14 que diz: e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, e embora vivendo num mundo caído, nós somos cidadãos do céu à luz de Filipenses 3, verso 20. Isso significa dizer que ajustar o nosso foco cristocêntrico nos fará viver como peregrinos nesta terra, mas mantendo os olhos no trono do Senhor. E então, irmãos, com essa visão, eu tomo uma bacia de água na minha mão, eu tomo uma toalha na outra mão, e aí, irmãos, eu entendo que sou chamado, enquanto estou aguardando a bendita manifestação do Senhor, o meu dever é servir, com a toalha na mão e com a bacia de água na outra. Isso significa dizer, irmãos, que esperança viva produz mais devoção no serviço. Então, vivendo à luz da eternidade, a nossa missão, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, é falar da bondade do nosso Deus e da sua grande compaixão para com o seu povo. Então, irmãos, que a gente possa aqui aprender o caminho da precisão bíblica e ajustarmos o foco cristocêntrico para que a gente possa viver com mais integridade. Já finalizando, o terceiro conselho que a gente vê, que Paulo transmite a Tito, e que a gente também pode aprender aqui e trazer como experiência para todos nós, está no verso 15. Então, fortaleça sua esperança, permanecendo na saudável tradição cristã. E aí veja, verso 15 diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Irmãos, fortaleça a sua esperança, permanecendo na saudável tradição cristã. Primeira coisa que a gente vê aqui é uma lição que Paulo e Tito nos ensinam juntos. Nesse diálogo de Paulo com Tito, eles estabelecem um caminho pastoral de cuidado assistido. Sabe uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa. É uma tarefa muito grande para os pastores desta igreja cuidarem de todos vocês, irmãos, viu? Então, os pastores, os presbíteros, que são pastores desta igreja, seriam muito mais eficientes se vocês exercessem o pastorado mútuo, se vocês cuidassem uns dos outros, e se vocês trouxessem as demandas com as quais vocês não sabem lidar para os pastores, pedindo apoio, para que esta supervisão acontecesse junto com vocês para o rebanho. E olha que coisa extraordinária, Paulo e Tito nos comunicam um padrão para a gente aprender como que a gente cuida uns dos outros, como é que esse pastoreio pode acontecer mutuamente, sabe? Às vezes você pode cuidar de uma pessoa, às vezes você pode cuidar de duas, às vezes você lida bem cuidando de 3 pessoas, e você se compromete, e sabe, e você está sempre ali perto, ouvindo o choro, ouvindo as alegrias, partilhando as experiências, sabe? Ninguém precisa ficar sozinho numa igreja desse tamanho. Nós podemos ter um colegiado, sabe, de pessoas amorosas que cuidam, que acompanham, que aconselham, para desonerar o cuidado pastoral e, de algum modo, potencializar ainda mais o cuidado pastoral. Assim, queridos irmãos, atentem para o que vai ser colocado para vocês aqui. Vejam,
Aqui está um roteiro que a gente vê, que é justamente o conselho de Paulo orientando Tito a lidar com os grupos da igreja. E aí é extraordinário, porque a primeira coisa que Paulo fala, Tito, você deve testemunhar da graça de Deus, então pregue, então ensine, chegue perto, fale ao coração, abra a Escritura. Irmãos, com isso nós estamos comunicando a esperança de transformação para pessoas que às vezes ficam estagnadas na sua experiência existencial, sem orientação e sem possibilidade de ter a orientação da palavra para prosseguirem na vida. Então, se você é ensinado, se você tem conteúdo, fala isso, ajuda, chega perto. A segunda coisa que Paulo ensina a Tito, e eles dois nos ensinam agora, é que nós precisamos ajudar as pessoas a fazerem isso. Então, aconselhe. Então, não é só você indicar, não, está aqui na Bíblia. Não, não é só isso, não. Anda junto com essa pessoa. Sabe, entra na experiência dela, acompanha de perto. E isso aqui nós estamos transmitindo a esperança purificadora, na experiência do dia a dia, na concretude da vida. E aí, então, o terceiro ponto aqui é cuidado com o erro. Porque quando a gente chega mais perto, a gente começa a perceber as coisas erradas, né, Marina? A gente começa a ver bem de perto as esquisitices da pessoa, as coisas erradas, os anseios equivocados. E aí, olha, cuidado, corrija o erro, discipline. Você pode chegar para esta pessoa, e o primeiro nível da disciplina bíblica é quando alguém chega, percebe uma coisa errada, chega perto, amorosamente aconselha, para ganhar aquela pessoa do seu padrão de erro. E aí nós estamos comunicando aqui a esperança da santificação. Veja, e a outra coisa, crie um legado de esperança, aconselhe, anime na caminhada. Isto aqui nós estamos diante de uma esperança frutífera. Atente para isto. É possível que você faça isso. É possível você se engajar nessa missão para ajudar os pastores desta igreja, os presbíteros desta igreja. Assim, irmãos, é extraordinário quando a gente vê isso. Fortaleça a sua esperança permanecendo na saudável tradição cristã. E aqui, irmãos, veja, aprenda com homens fiéis, que ao longo da história guiaram o povo de Deus, apoiando e nutrindo a esperança do Senhor. Nós lemos aqui, ninguém te despreze. E sabe o que nós vemos aqui, irmãos, ao longo da história, fortalecidos pela esperança viva, homens de Deus foram levantados por Deus para cuidar do seu povo. Então, estes homens assumiram a tarefa de guiar o povo, instruindo, exortando, repreendendo a impiedade, para que o seu povo atingisse uma vida mais plena e mais consagrada ao Senhor. Estes homens não permitiram que o fiel testemunho da palavra do Senhor fosse desprezado pela vilania humana dentro e fora da igreja. Eles encarnaram, de fato, a palavra que diz, não, ninguém te despreze. Então, eles, com autoridade, eles souberam vencer toda a vilania que desprezava a palavra dentro e fora da igreja. Assim, irmãos, veja, eles preservaram o testemunho e a autoridade. Nós precisamos, então, fortalecer a nossa esperança, aprendendo não apenas as lições bíblicas que você lê na Escritura, mas também as lições da história, observando de perto as ações de homens e mulheres que andaram com Deus e que fizeram as melhores coisas nos piores tempos. Isso significa olhar para as nossas raízes históricas, e isso nos ajuda muito, irmãos, com as situações de dor, de angústia que a gente vive. Você quer ver um exemplo? Olha aqui. John Newman, quando ele foi um ministro anglicano, John Newman falou assim numa de suas orações, ele fala sobre a vida centrada em Deus. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Porquanto eu confiarei em Deus, se eu cair enfermo, minha enfermidade o servirá. Se me vir perplexo, minha perplexidade também o servirá. Se me sobrevir uma grande tristeza, minha tristeza lhe será útil. Deus nunca faz nada em vão, Ele sempre sabe o que faz. Deus pode me tomar meus amigos.
Deus pode me jogar no meio de estranhos. Deus pode me fazer sentir a desolação. Ele pode levar meu espírito ao naufrágio. Ele pode esconder meu futuro de mim. Ainda assim, Deus sabe o que faz. Irmãos, nós precisamos olhar para as páginas da história e encontrar testemunhos como esse, de gente que andou com Deus, de gente que afirmou a sua plena confiança no Senhor e que deixou um legado de confiança e de esperança, que a gente deveria aprender isso, juntar esse conteúdo com as nossas heranças bíblicas e fortalecer o nosso coração. João Cassiano, que foi um pai da Igreja Latina no século IV, ele disse que, na sua obra Conferência, ele fala assim, olha, que a esperança deveria ser vivida de forma entranhável. Então, irmãos, para viver de forma entranhável, sabe, foi isso que fez a grande diferença no testemunho de João Calvino e dos peregrinos puritanos. Quando você olha mais de perto essas histórias, você vai ver como eles viveram essa esperança entranhável. Você quer ver uma coisa mais aqui? No início do século XX, quando o liberalismo religioso estava destruindo igrejas, destruindo seminários, Deus levantou um servo, um pastor presbiteriano, chamado B.B. Warfield, não é? E ele então começa a definir aqui o que é um calvinista e quais são as suas bases de fé e por que ele não se perturba por nada, porque ele tem a vida centrada em Deus, mas também porque ele consegue enxergar Deus nos cenários da vida. Veja que coisa extraordinária que ele fala aqui. Olha, calvinista é a pessoa esperançosa que vê Deus, Deus na natureza, Deus na história, Deus na graça. Em todos os lugares ele vê Deus em seus passos poderosos. Em todos os lugares ele sente a operação do seu braço poderoso, o pulsar do seu coração poderoso. O calvinista é um esperançoso que vê Deus por trás de todos os fenômenos e em tudo o que ocorre reconhece a mão de Deus realizando a sua vontade. Ele faz da submissão a Deus em oração, a atitude permanente da sua alma. Queridos irmãos, nós realmente precisamos chegar nesse nível. Nós realmente precisamos chegar nessa tranquilidade serena da nossa alma, em que a gente olha para a circunstância e vê Deus em tudo, Senhor de todas as instâncias, Senhor de todas as situações, aquele que tem a última palavra, porque é isso que traz a esperança, isso que reacende a esperança no nosso coração. Ah, meus irmãos amados, nós precisamos, de fato, conhecer isso, chegar a este ponto. A tradição reformada nos apresenta o testemunho de muitos servos e servas que viveram tempos difíceis, sim, mas souberam viver movidos pela esperança firme e inabalável. A gente deveria aprender com esses exemplos. E aqui eu vou colocar uma galeria de pessoas que você já ouviu falar, mas que eu insisto, você deveria ler alguma coisa deles. Veja aqui. Assim, o que a gente aprende quando a gente lê livros de homens de Deus que ao longo da história foram piedosos e andaram com Deus? Veja, primeiro, você vai aprender boa doutrina reformada. Segundo, você vai aprender como ter uma comunhão profunda com Deus a partir da experiência desse servo de Deus. Terceiro, você vai aprender como ter sabedoria prática aplicada à vida cotidiana. Agora sim, veja lá, olha. Primeiro aqui, galeria de homens piedosos. Aqui vai desde John Wycliffe até Philip Spener. Percebeu? Olha, se você lê os escritos destes homens, eu garanto para você, o Espírito Santo vai ajudar você a dinamizar a sua esperança. Tem mais, irmãos, veja aqui, ó. Vai de John Wesley até Charles Spurgeon, viu? Tem um ali no meio chamado Horatius Bonar, um pastor presbiteriano escocês. Você deveria ler a sua obra que ele escreveu sobre santificação, é extraordinária, viu? Aí nós temos aqui, veja, uma galeria de pastores puritanos presbiterianos. Nós temos aí, ó, Stephen Charnock,
aquele último ali, ó, lá em cima, chamado Henry Scougal. Gente, um pastor presbiteriano que faleceu aos 28 anos, escreveu A Vida de Deus na Alma Humana, um clássico extraordinário. Irmãos, e aí nós temos ali Samuel Rutherford, nós temos aí Johannes Cosseios, tantos que você poderia ler, e os pensamentos destes homens que andaram com Deus vão dinamizar a sua experiência. Veja outros aqui, Richard Baxter, até Christoph Lover. Você tem ali também John Bunyan, você lembra de John Bunyan, que escreveu O Peregrino? Você lembra de Thomas Goldwyn, você lembra ali, por exemplo, John Owen, considerado o maior teólogo puritano que já surgiu. Veja, nós temos mais aqui, gente, olha lá. Richard Sybels, John Fox, que escreveu o Livro dos Mártires. Você tem aquele ali, ó, Lewis Bailey, que escreveu A Prática da Piedade. Foi com base nesse livro, assim, depois eu falo. Mas veja lá. E aí, nós temos tantos escritores aí que você poderia ler e dinamizar a sua experiência. E também, gente, escritores contemporâneos que você pode ler. Eles escrevem e te orientam a ter base, reflexão, criar uma cultura de conhecimento e desenvolvimento da sua experiência cristã. Pois bem, tendo dito tudo o que nós falamos, conclusão a gente chega de tudo isso que foi falado. Primeiro, gente, que a esperança viva, pactual, a esperança viva ela é pactual, intencional e propositiva. Lembra que a gente falou isso? Ela resulta das promessas de Deus. Ela está fundamentada no próprio caráter de Deus, do Deus da aliança. Sendo assim, ela é fruto da aliança do Senhor com o seu povo, está disponível para a nossa formação espiritual. Então, aí vai a primeira aplicação para você. Igreja, dedique-se a ler, meditar, estudar para formar o seu reservatório pessoal de graça. Segunda conclusão desse estudo, a esperança viva ela é desenvolvida quando nós ajustamos o foco cristocêntrico, olhando para as coisas lá do alto e mantendo os olhos focados nas glórias eternas do Senhor Jesus Cristo, esperando a sua manifestação gloriosa para o consolo do seu povo nessa terra. Então, segunda aplicação, igreja, veja, igreja, ajuste o seu foco cristocêntrico para dar mais sentido à jornada cristã, rumo aos melhores dias da sua existência eterna. Terceira conclusão desse estudo, a esperança viva, por obra e graça do Senhor Jesus Cristo, se torna real e entranhável quando nós fortalecemos as nossas raízes na tradição cristã reformada, proclamando a bondade e a glória de Deus através de palavras e de ações. Então, igreja, tome a tocha da fé e siga o exemplo de amor e esperança dos santos que, ao longo da história, seguiram o Cordeiro de Deus, exaltado, que venceu a morte, o inferno, os inimigos da fé, para nos fazer, eu e você, povo amado do Senhor. Amém? Eu encerro essa mensagem com esta citação. Irmãos, nós estamos aí diante de John Hus, o mártir da Boêmia. Irmãos, alguém captou essas palavras quando ele estava amarrado num poste, em cima de uma carroça, a caminho da fogueira. Ele ia ser queimado vivo. E alguém ouviu a sua oração e captou um fragmento dessa oração. Veja o que ele diz. Cristo fiel, faze-nos seguir a Ti, homens fracos que somos. Dá-nos um espírito corajoso e pronto para obedecer, um coração sem temor, munido de fé verdadeira e esperança firme. E se formos fracos, que a Tua graça nos abra caminho. Que o Deus da esperança encha
o coração desta igreja, de todo gozo e paz, no crer, para que vocês sejam ricos, meus irmãos, da esperança no poder do Espírito Santo. Quero orar, finalizando esta mensagem. Deus Santo, bendito, eu e meus irmãos somos gratos por esta palavra ter chegado ao nosso coração e por teres falado, Senhor, da importância da esperança para a nossa caminhada rumo à Tua presença. Ó Deus, sabemos que vivemos num mundo pecaminoso, de dores, de angústias, de pressão. Senhor, há profundas oposições e intensas oposições ao Evangelho, ao testemunho. Então, Senhor, rogamos, então, como falou John Hus, Senhor, que a Tua graça nos abra caminho neste cenário mau e que o Senhor nos faça caminhar em esperança, aguardando a bendita manifestação da Tua glória. Que neste ano, Senhor, na IPN, nós sejamos instruídos, ensinados a amar a Tua vinda, a amar o Senhor e, portanto, Senhor, que a nossa esperança seja purificada e assim sirvamos ao Senhor com todo o nosso coração. É a oração que te fazemos, no santo nome do Senhor Jesus. Amém.